Olá pessoal, sou Francilberto, professor de GO do Grupo Eu Médico Residente e hoje eu estou aqui para trazer para vocês um assunto de extrema importância em qualquer prova de residência, que é o assunto relacionado ao pré-natal. Dos assuntos da ginecologia e obstetrícia, talvez seja o que é mais cobrado em grande parte das bancas. Então vamos lá. Pessoal, na primeira questão eu trouxe aqui para vocês uma questão sobre o assunto queridinho de muitas bancas, que são as imunizações. Cai na prova de GO, cai na prova de pediatria, tá? Então a gente não pode ir para a prova de residência sem saber imunizações. Em relação às imunizações do pré-natal, a gente tem 3 vacinas aí que são obrigatórias durante o pré-natal. A vacina da hepatite B, a influenza e H1N1 e a dupla do adulto, tétano e difteria, beleza? A vacina da hepatite B, a gente deve fazer em toda gestante que não foi vacinada ou que tem esquema incompleto. Se for esquema incompleto, a gente vai completar o esquema. A vacina pode ser feita a qualquer momento, pessoal. Antigamente, só se evitava o primeiro trimestre. Atualmente, os novos manuais do Ministério da Saúde recomendam que a gente pode fazer aí em qualquer momento. Influenza e H1N1, a campanha anual de vacinação, tá? Independente do status vacinal na gestação anterior ou no ano passado. A campanha é anual, então anualmente deve ser feito em todas as gestantes, beleza? Dupla do adulto. Pessoal, a dupla do adulto também a gente vai completar o esquema, se esse esquema for incompleto, ou se a paciente não tiver as 3 doses, a gente vai fazer o esquema completo. O único detalhe é que o reforço naquelas que têm esquema completo é a cada 5 anos, enquanto que na população em geral o reforço é a cada 10 anos. Pessoal, recentemente, alguns anos atrás, houve uma mudança no calendário vacinal do pré-natal, com a inclusão aí de uma dose da dupla do adulto com componente pertussis acelular, tá? Qual foi o objetivo? A gente teve um surto de coqueluche no Brasil e o objetivo dessa dose de vacina é imunizar o bebê através da imunização da mãe. E, portanto, todas as gestantes devem receber pelo menos uma dose dessa vacina aí durante o pré-natal. De que forma? Preste atenção. Se a paciente tiver esquema completo com a dupla do adulto, mesmo assim, ela vai receber uma dose de DTPA. Do mesmo jeito que se só faltar uma dose, essa dose será de DTPA, ou se ela precisar fazer reforço, o reforço será com DTPA. Ou seja, naquelas situações onde só há a oportunidade de fazer uma única dose, essa única dose será de DTPA. Devemos fazer após a 20ª semana e pelo menos 20 dias antes do parto. O período ideal é que seja feito entre a 27ª e a 36ª semana, tá? Naquelas situações onde a paciente só fez uma dose de DT, ou seja, ela vai precisar de 2, uma dessas 2 doses será de DTPA, nesse padrão aqui de imunização que eu falei para vocês. E se por acaso ela não tiver nenhuma dose, ela vai fazer esquema completo com as 3 doses e a gente vai encaixar uma dessas doses dentro desse padrão aqui também, que a gente falou. Beleza? Pessoal, e quais são as vacinas que a gente não pode fazer na gestação? Qualquer vacina de vírus ou bactéria atenuada, tá? Essas não devem ser feitas na gestação. E aí entra varicela zoster, tríplice viral, ABCG, vacina da poliomielite, dengue. Agora a febre amarela é uma exceção. Se a paciente for moradora de área endêmica ou se ela estiver se deslocando para a área endêmica, aí a gente abre uma exceção e faz, porque o benefício supera o risco e nessa situação a gente pode fazer, ok? Então voltando aqui para a nossa questão, ó, a gente tem uma gestante no pré-natal, na 32ª semana de gestação. Você olhou o cartão vacinal da paciente e ela tem 3 doses da dupla do adulto. Pessoal, se ela tem 3 doses, ela tem esquema completo, mas mesmo assim ela precisa receber uma dose de DTPA, porque o objetivo é imunizar o feto, ok? Então a gente já sabe que ela vai precisar fazer uma dose de DTPA. Ela já recebeu uma dose contra a influenza nessa gestação. Então, se ela já recebeu nessa gestação, ela não precisa. Se fosse na gestação anterior, aí sim, tá? E ela já é imunizada contra a hepatite B. Então, se ela tem esquema completo contra a hepatite B, a gente não precisa imunizar. Então, de acordo com o cenário acima, qual é a conduta adequada? Apenas uma dose de DTPA,
tá? As outras a gente já viu que a paciente não precisa, beleza? Reforço de DT ela precisa? Não, ela não precisa, tá? Ela precisa fazer uma dose de DTPA porque ela tem esquema completo, ok? Dose de reforço contra a hepatite B não existe. Reforço para influenza também não. A da influenza é anual, beleza? Pessoal, outro assunto que dentro do tema de pré-natal é frequentemente cobrado são as suplementações durante o pré-natal. Então vamos lembrar aqui, ó. A principal suplementação que a gente faz no pré-natal é a suplementação de ferro. Tá? O Ministério da Saúde recomenda que todas as gestantes façam pelo menos dose profilática de ferro. Iniciada aí no segundo trimestre, porque no primeiro trimestre a gente tem muita náusea, tá? Muito sintoma gastrointestinal da própria gestação e a gente vai associar uma droga que também tem muito sintoma gastrointestinal, beleza? Se a hemoglobina for maior do que 11, a gente vai fazer a dose profilática. 40 mg de ferro elementar, que corresponde a uma dragem de sulfato ferroso de 200 mg, a partir da 20ª semana. Se a paciente tiver entre 8 e 11 de hemoglobina, a gente vai fazer tratamento de anemia. E aí vai ser 1 grama de sulfato ferroso ou 200 mg de ferro elementar, que equivalem aí a 5 dragens, tá? Se houver resposta, mantém até chegar em 11. Se não houver resposta, a gente tem que encaminhar para a investigação essa paciente. Da mesma forma que a hemoglobina menor do que 8 também indica aí referência para a investigação, tá bom? Outra suplementação fundamental no pré-natal é a suplementação de ácido fólico, a vitamina B9, que ela serve para quê? Para evitar as doenças do fechamento do tubo neural, anencefalia, espinha bífida e encefalocele, tá? A dose padrão são 400 microgramas, tá? Iniciados aí 30 dias antes da concepção, de forma ideal, e mantidos aí, e aí existe uma divergência. Alguns autores falam que até o final da gestação, outros autores dizem aí até a 12ª semana, que é quando ocorre aí o final da formação do sistema nervoso central. Naquelas pacientes de alto risco, a gente faz 5 miligramas, começando 3 meses antes do início da concepção, perdão. Ok? Vejam só. Quem são as pacientes de alto risco? As pacientes de alto risco são aquelas pacientes que fazem uso de anticonvulsivante, são aquelas pacientes que têm síndromes desabsortivas, aquelas pacientes que se submeteram à cirurgia bariátrica, por exemplo. Essas pacientes, elas precisam fazer aí 5 miligramas, tá? Uma dose mais de 100 vezes maior do que a dose habitual. Pessoal, outra suplementação que vem ganhando força é a suplementação com ômega 3, né? O DHA, encontrado aí nos óleos de peixe e que ajuda no desenvolvimento do sistema nervoso central, tá? E no sistema ocular do feto. A recomendação é que seja feito no 3º trimestre, 1 grama por dia de DHA. Essa recomendação é a recomendação da Febrasgo. O Ministério da Saúde não toca nesse assunto em seus manuais, tá? Mas esse assunto, a suplementação de ômega 3, vem ganhando força. Então, uma gestante saudável, uma gestação de baixo risco, ela vai fazer quem? Vai fazer sulfato ferroso, vai fazer ácido fólico e vai fazer ômega 3 em momentos diferentes da gestação, beleza? Então vamos lá, caiu aqui nessa SPE, ó. A ingesta de ácido fólico durante o período periconcepcional previne o seguinte tipo de malformação. Pessoal, essa questão já caiu inúmeras vezes. O ácido fólico serve para quê? Para evitar os defeitos de fechamento do tubo neural, ok? Pessoal, outro assunto, né, na esfera do pré-natal é o rastreio das aneuploidias fetais, tá? Esse assunto é um assunto mais específico da especialidade, ok? Mas que precisa ser abordado e cai nas questões de pré-natal. Então, é o seguinte, pessoal, se eu estou diante de uma gestação, eu preciso rastrear se aquela gestação tem risco de aneuploidia fetal, principalmente as trissomias, e aí a gente vai chamar a atenção da síndrome de Down. No início, esse rastreio era feito com testes bioquímicos, onde a gente usava alguns marcadores, HCG, PAPI, estriol, alfa-fetoproteína, inibina A, e combinação deles, teste duplo, triplo e quádruplo, tá?
para estimar o risco daquela gestação ter uma aneuploidia. Atualmente, os métodos bioquímicos estão perdendo espaço para os métodos biofísicos, através da ultrassonografia morfológica de primeiro trimestre, onde o ultrassonografista vai avaliar algumas características, como a translucência nucal, que é esse acúmulo de líquido aqui, abaixo da pele do pescoço do bebê, presença ou não do osso nasal, regurgitação tricúspide, alteração do ducto venoso. O ultrassonografista vai juntar todas essas informações no score de risco e vai dizer para a gente o risco daquela gestação ser acometida aí por uma aneuploidia. A ultrassom morfológica idealmente deve ser feita entre 11 e 14 semanas, quando o comprimento cabeça-nádega do bebê media aí entre 45 e 84 milímetros. Isso, inclusive, já foi perguntado em prova. Beleza? Pessoal, outra forma da gente fazer rastreio é o uso do NIPT, que é também outro assunto que está muito em alta dentro da especialidade. O NIPT, ele capta células fetais no sangue periférico materno, tá? E a partir do estudo do cariótipo dessas células, a gente consegue estimar o risco de uma aneuploidia. Entre os métodos de rastreio é aquele que tem a melhor sensibilidade, tá? Chegando aí a uma taxa de detecção em torno de 95%, ok? Pessoal, se eu faço um teste de rastreio e eu tenho um alto risco de uma aneuploidia, eu preciso confirmar esse diagnóstico. E essa confirmação é feita por testes invasivos. Então, a gente só vai fazer um teste invasivo diante de um teste de rastreio positivo, tá? Quem são os testes de confirmatórios, os testes diagnósticos? A biópsia de vílo corial, que idealmente deve ser feita entre 11 e 14 semanas, tá? E a amniocentese, que idealmente deve ser feita aí a partir da 16ª semana. Pessoal, podemos fazer biópsia de vílo corial antes? Pode, mas os riscos do procedimento são maiores. Podemos fazer depois? Pode, mas aí a amniocentese se torna mais simples e mais segura e, portanto, ela é preferida. Beleza? Pessoal, esse tema é recomendação da Febrasgo para todos os pré-natais. Novamente, o Ministério da Saúde não toca nesse assunto nos seus manuais de pré-natal. Mas vamos ver aqui essa questão. Caiu no Ceará, 2015, paciente de 40 anos, pacientes maiores que 35 anos têm risco aumentado de aneuploidia, uma gestação de 12 semanas. Fez um ultrassom morfológico do primeiro trimestre, aí, entre 11 e 14 semanas, translucência nucal de 3 milímetros. Pessoal, o valor de corte clássico aí para translucência nucal era 2,5 milímetros, tá? E fluxo do ducto venoso ausente. Como eu falei, junta vários parâmetros no score de risco. Então, ela tem duas alterações na morfológica. A gente precisa agora fazer um teste confirmatório. Qual é o teste confirmatório que a gente faz entre 11 e 14 semanas? É a biópsia de vílo corial. Não é fácil? Veja, cordocentese, tirar sangue do cordão umbilical, não é indicado como teste confirmatório. A amniocentese não é indicada nessa idade gestacional. E o estudo bioquímico também é um exame de rastreio, não é um exame confirmatório. Tranquilo? Pessoal, e agora a gente chega aí nos rastreios de doenças feitas no pré-natal. Se vocês tiverem que escolher uma doença para aprender para a prova de residência, aprende sífilis, tá? Sífilis tem uma chance altíssima de estar na sua prova de residência, porque o Brasil vive aí uma epidemia de sífilis. Beleza? Então vamos lembrar aí de sífilis e gestação. Pessoal, a transmissão vertical da sífilis está diretamente relacionada ao estágio da doença. Então aquela paciente que tem sífilis primária ou sífilis secundária, ela tem um maior risco de transmissão vertical do que aquela paciente que tem sífilis terciária. E aquela paciente que está exposta a sífilis durante mais tempo, também. Então, se a gente perde um diagnóstico de sífilis no primeiro trimestre e deixa essa paciente exposta a sífilis durante toda a gestação, a gente vai estar expondo esse feto a um risco altíssimo de transmissão vertical. Então, vamos entender como é que a gente rastreia, diagnostica e trata a sífilis no pré-natal. Pessoal, para fazer isso, a gente tem dois tipos de teste diagnóstico. Os testes treponêmicos, que vão lá investigar lá os antígenos treponêmicos, e os testes não treponêmicos, tá? Que não são específicos aí para o treponema pálido.
Pessoal, os testes treponêmicos, vocês vão entender que eu estou falando do FTABS e do teste rápido, tá? Eles são os primeiros exames que positivam. Em geral, eles permanecem positivos para o resto da vida. Então, sempre que possível, a gente inicia a investigação com o teste treponêmico. Por quê? Porque é o primeiro que positiva, tá? Os testes não treponêmicos, e aí vocês vão entender VDRL, eles têm uma outra vantagem. Eles são quantificáveis, tá? E eles tendem a cair esses títulos ao longo do tempo se a paciente for tratada. Então, eles oferecem para a gente uma boa ferramenta de monitoramento, tá bom assim? Para eu fechar um diagnóstico, eu preciso de um teste treponêmico e um teste não treponêmico. Mas a gente não atrasa o tratamento à espera do segundo teste. Então, se eu estou diante de um teste treponêmico positivo, eu vou tratar a minha paciente, beleza? Então, vamos entender aqui, ó. Quando é que a gente rastreia sífilis no pré-natal? Na primeira consulta, no terceiro trimestre e no parto. Ou se a paciente foi internada por outro motivo, um abortamento, por exemplo, para realizar uma curetagem, vítimas de violência sexual e por aí vai, tá? Então, como eu já falei para vocês, o tratamento ele deve ser iniciado com o resultado de um único teste. Não se retarda tratamento para sífilis, ok? Teve um teste positivo, de preferência treponêmico, a gente trata e aguarda o resultado do segundo teste, beleza? Então, essa informação ela é extremamente cobrada em prova e não dá para a gente esquecer esse conceito. Como é que a gente trata a sífilis? Sífilis recente. Quem é que está incluído dentro de sífilis recente? Sífilis primária, você viu lá o protocifiloma, sífilis secundária ou sífilis latente recente, com menos de 1 ano de evolução. Todas essas situações vão ser tratadas aí com 2,4 milhões de unidades de benzetacil por via intramuscular. Se a sífilis for tardia, aqui está incluído sífilis latente tardia, sífilis indeterminada, que vai ser a grande maioria dos casos, tá? E a sífilis terciária. O tratamento é 7,2 milhões de unidades de benzetacil intramuscular. Neurosífilis, trata como? Com penicilina cristalina venosa. Pessoal, e se a paciente for alérgica à penicilina? Não interessa, interna, dessensibiliza e faz penicilina. Para gestante não existe outro tratamento. O tratamento é penicilina, tá? Se a paciente for tratada com qualquer outro antibiótico que não seja penicilina, esse tratamento é considerado aí inadequado, tá bom? Tratou a paciente, como é que a gente acompanha? VDRL mensal. Eu falei para vocês, o VDRL é o melhor método de acompanhamento, ele é quantificável. A gente espera que caia 2 titulações nos 3 primeiros meses. Como assim 2 titulações? Se a paciente tem 1 para 32, ela vai cair para 1 para 8. E aí, ok, o tratamento está adequado. Se isso não acontece, ou a gente está diante de uma reinfecção, que é o mais comum, ou a gente está diante aí de uma sífilis, de uma neurosífilis, beleza? E o parceiro? O parceiro tem que ser tratado, tá? A gente solicita a sorologia do parceiro e trata, tá? Se a sorologia for não reagente, mesmo assim ele vai ganhar uma dose de 2,4 milhão, tá? Se a sorologia for reagente, a gente vai classificar no estágio correspondente e vai tratar de acordo com aquele estágio, tá bom? Então vamos voltar aqui para a nossa questão. Caso no Ceará em 2018, primeira gestação de Luciana, na unidade básica de saúde, 16 semanas, teste rápido para sífilis reagente. O teste rápido é um teste treponêmico. Se eu tenho um teste positivo, o que é que eu vou fazer com Luciana? Eu vou tratar a Luciana. E aí eu vou pedir o segundo teste para acompanhar, tá? Diante desse resultado, qual a melhor conduta? Letra A, solicitar outro teste treponêmico. Não, eu já tenho um teste rápido. Eu vou solicitar um teste não treponêmico, tá? Letra B, tratar gestante parceiro com 3 doses de penicilina bezatina. Aqui até, ok, o parceiro vai depender da fase da doença. Luciana a gente pode classificar como uma sífilis indeterminada, talvez. Tudo bem tratar com 3 doses. Agora, FTABS mensal, não. O controle é feito com VDRL, tá? Letra C, iniciar penicilina bezatina, colher VDRL da gestante, testar e tratar o parceiro sexual, se positivo, para sífilis. Aqui está tudo correto.
O detalhezinho é só que o parceiro ele pode ser tratado enquanto se aguarda aí o resultado. Não precisa esperar a positivação, mas lembrem que essa prova era de 2017, tá? Letra D, aguardar a confirmação. Gestante a gente aguarda? Não. Se eu tenho um teste positivo, a gente trata a gestante. Por isso que aqui a resposta foi letra C, tá bom? Outro rastreio que a gente faz no pré-natal, pessoal, é o rastreio de diabetes, tá? E as questões de prova de residência, elas vão querer saber de você se você sabe fazer o rastreio e dar o diagnóstico adequado de acordo com esse rastreio. Então, vamos lembrar sobre isso, ó. O padrão ouro para a gente fazer o rastreio no pré-natal de diabetes gestacional é o teste oral de tolerância à glicose com 75 gramas de destrozol, tá? Se a gente faz o rastreio adequado, a gente vai detectar 100% dos casos aí de diabetes gestacional. Agora, se eu não tenho disponível o TLTG, eu só vou conseguir identificar 86% dos casos de diabetes gestacional, tá? Por isso, o nosso Manual do Ministério da Saúde, ele sugere duas estratégias. Se você tem ou se você não tem o TLTG, que é chamado viabilidade financeira e técnica total ou viabilidade financeira e técnica parcial. Então, vamos lá, ó. Se eu tenho tudo à minha disposição, como é que eu faço o rastreio? Glicemia de jejum no primeiro trimestre. O objetivo aqui é saber se a paciente já tinha diabetes prévia à gestação. Então, se eu faço a glicemia de jejum no início do pré-natal e a minha paciente tem mais do que 126, né, maior ou igual a 126 miligramas por decilitro, essa paciente já era diabética prévia à gestação e eu vou conduzir o caso dessa forma, não preciso de mais nenhum exame. Se a paciente tiver entre 92 e 125, eu vou classificá-la como diabetes mellitus gestacional e conduzir dessa forma, também não preciso de mais nenhum exame. Agora, se a glicemia de jejum der normal menor do que 92, aí eu vou partir para o rastreio com teste oral de tolerância à glicose, que pode ser feito entre 24 e 28 semanas, tá? E aí a gente vai depender do valor para a gente fechar o diagnóstico, tá? Se eu tenho um valor alterado do TLTG, tá? Maior ou igual a 126 no jejum, ou maior ou igual a 200 na segunda hora do exame, eu também tenho um diagnóstico de diabetes mellitus, tá? E eu vou conduzir esse caso como se fosse. Agora, se eu tenho no jejum um valor entre 92 e 125, na primeira hora maior ou igual a 180, ou na segunda hora entre 153 e 199, eu vou ter diabetes mellitus gestacional. Então, memoriza esses valores, 92, 180 e 153. Esses são os pontos de corte do TLTG para diabetes mellitus gestacional, tá? E se eu não tiver o TLTG? Se eu não tiver o TLTG, eu faço glicemia de jejum no primeiro trimestre, segue aquele mesmo padrão que a gente já conversou, tá? Se for normal, menor do que 92, repete aí a glicemia de jejum ao invés do TLTG. E vai seguir novamente o mesmo padrão. Maior ou igual a 126, diabetes mellitus, 92, 125, gestacional, menor do que 92 é normal e vai seguir o pré-natal da paciente, tá? Então, voltando aqui para a nossa questão, a gestante tem 28 anos, primeira gravidez, tem 12 semanas de gestação. Fez a glicemia de jejum do início da gravidez, foi 95. Então, vamos lembrar, se fosse menor do que 92, era normal. Se fosse maior ou igual a 126, diabetes mellitus. Entre 92 e 125 é diabetes gestacional, tá? Já está feito o diagnóstico. Eu preciso de mais algum exame? Não. Se a glicemia de jejum já deu meu diagnóstico, eu só vou solicitar o TLTG se a glicemia de jejum tiver sido normal, ok? Então, conduzir a paciente como diabetes mellitus gestacional. Não preciso repetir glicemia de jejum, não tenho diagnóstico de diabetes prévio, porque para eu ter esse diagnóstico seria maior ou igual a 126, e nem preciso aí do TLTG, porque eu já tenho meu diagnóstico fechado. Tá bom assim? Pessoal, e por último, a gente vai falar de uma outra infecção que é muito cobrada nas provas de residência, que é a toxoplasmose, tá? Então vamos dar uma lembrada aí sobre toxoplasmose e gestação.
O grande problema da toxoplasmose na gestação são as malformações fetais, tá? Sobretudo as malformações fetais do sistema nervoso central. E o rastreio da gestação para a toxoplasmose é feito através da sorologia. Então, a gente tem algumas situações possíveis. Vamos ver lá cada uma delas. Primeira situação, o paciente tem IgG e IgM negativos. Ela é suscetível à infecção. Ela nunca entrou em contato. O que é que a gente vai fazer com essa gestante? Vigiar essa sorologia a cada 2 ou 3 meses e orientar essa paciente que ela não pode ter contato com fezes de gato, ela não pode ter contato aí com carne crua ou mal passada, ela deve higienizar os vegetais antes de comer, tá? E usar água filtrada ou fervida, ok? E vamos acompanhar esse pré-natal. Se ela tem só IgG positivo, ela é imune, ela já teve contato prévio e a gente vai apenas fazer o segmento pré-natal normal dela. Se ela tiver só o IgM positivo, aqui a gente está diante de uma dúvida. Será que eu flagrei a infecção aguda, né, no momento que ela aconteceu, ou será que isso é um falso positivo? Para a gente tirar essa dúvida, a gente vai precisar repetir essa sorologia após 3 semanas, tá? E enquanto eu espero, eu fico sem fazer nada? Não. Por quê? Porque eu tenho que tentar reduzir o risco de transmissão vertical, caso isso realmente seja uma infecção aguda. E para fazer isso, eu vou lançar a mão da espiramicina. Então, a gente inicia a espiramicina e repete a sorologia com 3 semanas. Se o IgG positivou, realmente você flagrou uma infecção aguda, tá? Você vai manter a espiramicina e vai investigar se houve ou não a transmissão vertical, de preferência com o PCR do líquido amniótico. Se o IgG continua negativo após 3 semanas, era um falso positivo, porque nesse intervalo já daria tempo do IgG positivar, tá bom? E a última situação é aquela onde eu tenho ambas positivos. Eu tenho IgG e tenho IgM positivos. Aqui eu preciso diferenciar, tá? Sobretudo naquelas gestações com menos de 16 semanas, se aquela infecção ocorreu dentro da gravidez ou prévio à gestação. Para fazer isso, eu vou lançar a mão do famoso teste de avidez da IgG. Se eu tiver uma avidez fraca, ou seja, faz pouco tempo que aquela minha IgG teve contato com o toxoplasma, ela ainda está aprendendo sobre o toxoplasma, a avidez é fraca, tá? Se isso acontecer, eu tenho uma infecção recente, há menos de 4 meses, e, portanto, numa gestação com menos de 16 semanas, é provável que a infecção tenha acontecido dentro da gestação. Por isso, a gente inicia a espiramicina e investiga a infecção fetal, beleza? Parecido com o que a gente fez aqui em cima, ó. Agora, se a avidez é forte, aquela IgG já conhece o toxoplasma há mais tempo, tá? Ela já é uma IgG mais antiga. Provavelmente a infecção ocorreu fora da gestação. Aí eu suspendo a medicação, suspendo a investigação, tá? Não precisa fazer nada e o pré-natal vai ser normal. Tá bom assim? E o tratamento? Pessoal, o tratamento a gente vai se guiar pela infecção fetal, tá? Se na investigação fetal eu perceber um PCR positivo no líquido amniótico ou a ultrassonografia me mostrar sequelas de toxoplasmose, calcificações periventriculares, dilatação dos ventrículos laterais, tá? Eu estou diante de uma infecção fetal aguda, eu tenho que iniciar o esquema tríplice de tratamento, com sulfadiazina, pirimetamina e ácido folínico, tá? Outra indicação de esquema tríplice é quando esse diagnóstico de infecção de toxoplasmose ou essa suspeita acontece aí após 30 ou 32 semanas de gestação, tá? Como já está perto do final da gestação e o risco de transmissão vertical é maior, a gente tem que fazer o quê? Iniciar logo o tratamento tríplice, tá? Se a infecção for com menos de 30 a 32 semanas ou não houver suspeita de infecção fetal no acompanhamento, você vem acompanhando essa gravidez, não tem suspeita de infecção fetal, a gente mantém o tratamento com a espiramicina aí até o final da gestação. Beleza assim? Então vamos ver lá nossa questão. Ó, caiu na USP agora em 2021, prova recente, ó. Gestante de 23 anos, na sua primeira gestação, iniciou o pré-natal com 19 semanas. Está em acompanhamento irregular na unidade básica, pois trabalha como atendente em um
pet shop, ou seja, ela tem contato aí com fezes de felinos, tá? Está sempre sem tempo para as consultas. Foi encaminhada ao pré-natal de alto risco com 25 semanas de gestação com os exames descritos a seguir. Qual é a conduta? Então, quando a gente olha para os exames, a gente vê o HIV, sífilis e hepatite C negativos, tá? É imune para rubéola, vacinada para hepatite B, mas ela tem IgG e IgM positivos para toxoplasmose, tá? Pessoal, eu estou com a gestante de 25 semanas. Faz sentido eu solicitar teste de avidez? Não faz sentido, pessoal, porque independente se a avidez vier fraca ou forte, ela já tem mais de 16 semanas. A infecção ocorreu provavelmente dentro da gestação. Então, não faz mais sentido pedir teste de avidez, tá? Se eu estou diante de uma infecção por toxoplasma, tá? Com menos de 30 a 32 semanas, qual é a minha medicação de escolha? A minha medicação de escolha seria o quê? A espiramicina, tá? Exceto se houver acometimento fetal. Vamos ver se tem, ó. A gente não vê calcificação periventricular, a gente não vê dilatação de ventrículo lateral. No corte do abdômen, a gente não vê calcificação perihepática, tá? Então, esse feto provavelmente não está acometido. Então, a gente vai iniciar a espiramicina, tá? E ficar acompanhando esse feto com PCR de líquido amniótico e ultrassom para ver se a gente vai necessitar, ao longo do tempo, trocar para o esquema tríplice. Tá bom assim? Então, a resposta aqui é a letra C. Pessoal, outra coisa. No meio de 2020, o Ministério da Saúde lançou uma portaria aí, modificando um pouco o diagnóstico e acompanhamento de gestantes com toxoplasmose, sugerindo que a troca por esquema tríplice deveria ser feita com 16 semanas, tá? E mudando um pouco a investigação diagnóstica. Essa portaria ainda não foi cobrada nas provas de residência, como essa prova aqui de 2021, tá? Mas é algo que a gente precisa ficar de olho, porque pode aparecer nas provas desse ano, tá bom assim? Pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, curte aí a nossa página, ativa a notificação, tá? E acompanha a gente nas redes sociais. Um grande abraço.